Que bom que estamos no ar. O programa Enivaldo do Vale, pela Rádio Trianon 740 e também pelas redes sociais. Nós temos aqui na direção deste programa o Sérgio Souza, na parte técnica, na sonoplastia, o Juca Felizmino e também o Fabiano e também a companhia alegrinha do Joaquim, que está sempre arrumadinho. Queria agradecer a todo mundo que divulga, que acompanha a gente. Gostaria de falar coragem, saúde e paz. O programa Erivaldo aborda o assunto sobre a psicanálise. Hoje iremos falar um pouco sobre a homossexualidade. O que podemos falar, até sem nenhuma intenção de aprofundar tanto, mas porque a psicanálise é um mecanismo de interpretação do que está no mundo interior da pessoa e também o que acontece no mundo exterior. Mas o programa Enivaldo do Vale também toca música. Vamos tocar para nós, vamos ouvir Juca. Que bom, que bom, que bom. O programa Enivaldo do Vale, que é esse que vos fala, né? Temos o objetivo aqui de divulgar a psicanálise, enfim, e também ajudar alguém que está à escuta ou que vê a gente pelas redes sociais. O que é abordado aqui pode ser questionado, pode ser acrescentado, pode perguntar por escrito no WhatsApp. Escreve aí, se alguém tem interesse. Operadora 11, para você que está fora de São Paulo, 99 290 7474. 99 290 7474. Então, a, a homossexualidade, né, o homossexualismo não se usa muito. Né? Hoje a gente está vendo que é mais apropriado dizer, né, homossexualidade, porque homossexualismo significa assim um pouco, parece que é doença, que é não sei o quê, enfim. Tratando disso, Freud, em 1935, ele morreu em 1939. Em 1935, uma senhora pediu para Freud, como médico, como psicanalista, famoso de renome, que ele curasse o filho dela da homossexualidade. Ele disse, na minha senhora, em carta, não é? Está escrito isso, se encontra por aí. Nos livros, ou mesmo em pesquisa na internet, é possível encontrar. Ele disse, minha senhora, eu não posso curar teu filho, porque o seu filho não é doente. Digamos, a homossexualidade não é uma doença. É um jeito de ser. Tá? Um jeito de ser. E até pouco tempo, até hoje, dependendo da cabeça da pessoa, vai achar que isso é doença, e não é. O que pode se dizer é que o homossexual, tanto faz homem ou mulher, tem as mesmas patologias de qualquer outra pessoa, de qualquer outro cidadão, de qualquer outra cultura, né? No meio do homossexual, da pessoa, digamos, gay, vamos dizer assim, ela pode ser angustiada, pode ser neurótica, pode ter todos os sintomas de qualquer outra pessoa. Mas não é, digamos, uma definição que eu achei bonita, curta e representativa, e foi daquela Roseli Saião, né, uma colunista da Rádio Bandeirantes,
Ela diz que a homossexualidade a pessoa se descobre assim. Achei interessante. A pessoa se descobre, né, homossexual, tanto faz, homem ou mulher. De qualquer forma, eu vou falar aqui hoje, está muito, quase tudo está no livro, né, Fundamentos da Psicanálise, do professor David Zimmermann, Davi Zimmermann. Pode encontrar esse livro. Aliás, eu tenho um grande psicanalista, um médico, psiquiatra e psicanalista. Você pode também consultar, né, este livro, que ajuda até a gente olhar para o próximo, para o mundo, para os comportamentos, né, com um olhar, com uma lupa de empatia, né, uma lupa de respeito, de empatia naquele sentido de se colocar no lugar do outro, que o outro não merece ser humilhado, nem ser rejeitado, nem ser massacrado, nem desprezado, nem ninguém, e nem violentado, o que acontece muito com as pessoas que são homossexuais. Homossexuais, podemos dizer, homem ou mulher. Enfim, de qualquer forma, a homossexualidade permite muitas mudanças, muitas interpretações, né? Digamos assim, muitas vezes temos jeitos de interpretar de acordo com a cultura que a gente tem, de acordo com a cosmovisão que a gente tem, de acordo com o ego perverso, perdão, o superego perverso, tirânico, né, inquisitor. Muitas vezes a pessoa, né, eu vejo outro, digamos, o homossexual, tanto faz uma mulher, com o superego frágil, né, infantilizado, que permite, né, e aceita rótulos, diminuição, indiretas, piadinhas, enfim. Né? E por quê? Que é importante dizer isso. A psicanálise é um saber, um conhecimento que ajuda a gente a interpretar a gente mesmo, os nossos sonhos, os nossos desejos, interpretar, né, o mundo que vivemos, interior, e o mundo também exterior. Digamos, hoje, nós sabemos que o mundo inteiro, né, tem violência, perseguição, né, intolerância, injustiça contra minorias. Minorias. Enfim, é uma realidade que precisa ser olhada com um olhar, digamos, com um olhar crítico, ético, mas também criando leis, normas, que a pessoa que diminui os outros, despreza os outros, em qualquer outra dimensão, pode também, né, ser, digamos, interpretado ou, digamos, avisado que o comportamento que está tendo a diminuir os outros, o desprezar, o falar mal, o defamar, ou negar oportunidade, porque a pessoa tem uma orientação, que é o que se usa muito, né? Qual a sua orientação sexual? É hétero? Enfim, é homossexual? Qualquer. Enfim, tudo isso pode ser, digamos, transformado em um jeito melhor de se relacionar. De qualquer forma, para a psicanálise, que eu tenho estudado, e que, como eu entendi,
e aqui eu vou expor um pouco, né? Quer dizer que a homossexualidade pode ser, não estou dizendo que pode ser de natureza biológica, pode ser também de um contexto sociocultural ou até psicológico, né? E também é interessante que na psicanálise tem dois momentos, duas palavras, podemos dizer assim, chaves. O complexo de Édipo, que é o triângulo, né? Uma criança de 4, 5, 6 anos começa a pensar, a gostar de quem? De quem ele conhece. Provavelmente o pai ou a mãe, ou então o cuidador, o genitor, o responsável por aquela criança. E de repente a criança começa a gostar, geralmente menina gosta do pai e menino da mãe, né? E também esse conceito é muito importante na psicanálise freudiana. E também o narcisista. O narcisista é que o narcisismo, né? Narcisismo é aquela pessoa que ama, tem paixão por si, por seu corpo, até erotiza seu corpo, se acha mais bonita, mais importante, quer sempre ser valorizada, enfim, tem muita aproximação, né? Isso é para qualquer pessoa. E para a pessoa também que é homossexual, isto conta muito a posição, né, narcisista da pessoa. De qualquer forma, então eu sou narcisista, Joaquim é. Ah, não, não sou, não, a gente não é, mas a gente é um pouco. A gente gosta, o Juca nem se fala, né? Deu risada ali. Mas você que gosta, você tem paixão, eu acho interessante a mim. Aí tem gente que exagera, né? Eu não vejo o outro, né? Nem outro. Ele não admite ser rejeitado, ou não, seu desejo não ser realizado, fica triste, aborrecido, enfim. Qualquer pessoa pode passar por isso, não é? Enfim. De qualquer forma, a homossexualidade não é uma doença, não é uma patologia, né? Mas é um legítimo direito, digamos assim, escreveu Zimmermann, né? É um direito de opção, livre de exercício da modalidade sexual que mais convém a uma determinada pessoa. É interessante, né? A homossexualidade não é uma doença, é um direito, é legítimo que a pessoa, né, não tenha, opta porque ela acha pelos seus, pelo que é, como ela se descobriu e tem o direito de ser assim, né? É uma modalidade sexual que a pessoa pode ter o direito de viver livremente sem ser importunado, desprezado e nem diminuído. Enfim, todos nós somos um pouco neuróticos, às vezes um psicótico, às vezes até tem pessoas no mundo daí, isso é batata, né? Isso é certo, em todos os campos. Nós temos defeitos. Quem não tem defeito é Deus, porque se ele tem defeito, deixa de ser. Todos nós temos defeitos. Agora, aquele rigoroso, aquele que persegue, que fala mal, que cria piadinha, diminui o outro por ser um homossexual, homem ou mulher, né? Ele está falando dele ou está falando da outra pessoa? Está falando dos seus desejos, né? Digamos, não aceitos? Tem muita coisa para interpretar, mas sem rotular nem concluir. É para a gente pensar, né? A gente não está aqui para dar diagnóstico e nem para defender, é para dizer que a pessoa tem direito de ser livre,
viver bem-estar, ser respeitado, ser valorizado, não importa, né? De qualquer forma, a questão da homossexualidade, né, traz muitos sintomas, como muitas pessoas têm. Um sintoma, qualquer um sintoma. Tem pessoa que é autista, tem pessoa que é deprimida, tem pessoa que é ansiosa, tem pessoa que é melancólica, tem pessoa que é mais tranquila, enfim, não importa a etnia, não importa a, a orientação sexual, mas todas as pessoas têm, todas as pessoas têm as suas, digamos, as suas, não é mazelas, não podemos dizer que tem as suas dores internas, né? Tem os atritos no mundo interno, o atrito entre o inconsciente, o ego e o superego, né? Não tem organização, está desorganizado, pode ser uma pessoa hétero, pode ser uma pessoa homossexual, enfim, somos todos perante a lei iguais, né? Tá? E com os mesmos direitos, com o mesmo direito ao prazer, ao bem-estar, sabe, de ter saúde, de ser um grande colaborador para o mundo ser melhor. Eu lembro de uma vez, viu, Joaquim e Juca, uma pessoa chegou para mim e falou assim, olha, o que eu faço? A minha filha tem 15 anos para 16, e eu queria que ela fosse isso e assado. E o pai fez todo um projeto para a filha e nem perguntou se a filha queria aquilo, né? De repente, ele falou assim, agora, sabe, ele quer ser, ela quer morar com a filha dela, com a namorada dela na minha casa, né? Quer vir trazer ela para de casa. Ou quer morar sozinha. Nem emprego tem. Eu tenho que ajudar. E ele chorava, decepcionando, né? Não foi isso que eu ensinei, e que não sei o que eu faço? Na época, isso faz 20 anos, sei lá o quê, né? Ou por aí, eu falei assim, sabe uma coisa? Faça isto. Ama a tua filha como ela é. Ama a tua filha. E orienta ela a ter uma profissão, a fazer faculdades, estudar, ter uma profissão, ser ética e ser uma boa profissional e ajudar a família e a sociedade e o mundo ser melhor. Né? Faça isto, orienta isto. Mas ama a tua filha como ela é. E foi o que porque me veio no momento, né? No momento. Para aquele pai foi uma grande dor. Imagina para a filha, que deve ouvir do pai as indiretas, o olhar, sabe aquelas indiretas inconscientes que empurra a pessoa para fora de casa, tira a pessoa da paz. Então, a pessoa que se descobre e a homossexualidade exige para ele ter paz, pelo que a gente se vê aí, é muito mais difícil, né? Muito mais difícil. De qualquer forma, a gente está aqui para dizer que a homossexualidade não é doença, é um jeito de ser legítimo da sua opção ou orientação, ou como a pessoa se descobriu assim, né? De qualquer forma, a homossexualidade tem também, né, uma origem, digamos assim, às vezes com apegos emocionais, né? Apegos emocionais com atração por alguém do mesmo sexo. Mas isso veio de onde? Eu já vi notícias, reportagens falando disso, né? Que tem origem também biológica e, de repente, depende muito do que a mãe comeu, de frutas, de alimentação, que pode ter hormônios, né, masculinos, que pode ter hormônios sabe, vários tipos de hormônios.
ou remédios, né? Ou remédios pode influenciar, e também, claro, né? a, o, também os vínculos, a projeção. Às vezes a pessoa, não tem aquela pessoa que projeta na sua vida em um artista, em um famoso, né? Enfim. E a pessoa até parece que ele veste daquele jeitinho, né? Eu lembro de alguém que falou comigo que no auge da psicanálise, muita gente começava a usar barba e a moda do Freud, viu? Manequim do identificado. O outro também que gostava de Lacan começou a usar mesmo cabelo, mesma roupa, mesma postura, né? Ele é meio polimorfo, ele muda. Né? Na Bahia fala, como é que chama aquela árvore, ou aquele lagartixa grande, aquele que parece um teiu, que, hã? Que muda de cor. Ele fica da cor da árvore, da planta, da folha seca, para não ser atacado, né? Com mecanismo de defesa. Camaleão. Camaleão, é isso mesmo? Então, o camaleão, ele muda de cor. E às vezes as pessoas também fazem assim, vê se encontra alguém aí que parece o Tim Maia. E pode ser alguém também que se projeta numa pessoa, se inspira em outra pessoa. É possível que tenha alguém em quem se inspira naquele Paulo Gustavo que morreu, né? É um moço bonito, né? Um moço bonito, digamos, um talento raro, né? Que morreu de Covid, acho, e também tem seguidores. Tem muita gente que pode se inspirar nele, porque ele foi uma referência de sucesso. E o homossexual que deixou 2 filhos. Né? É interessante, com o marido dele, enfim. Mas tudo isso é um exemplo que está aí, meio fresco. Mas esse bloco está demorado, viu? Vamos ouvir mais uma música, Juca? Uma música, um pedaço só, né? Senão eles tiram a gente do ar aqui, se tocar muito. Muito bom, muito bom, muito bom. Olha, hoje nesse programa estamos abordando a homossexualidade a partir do prisma da psicanálise, e a gente não é dono da verdade, mas se você que está na escuta, acompanhando a gente pelas redes sociais, enfim, pode perguntar, pode questionar, pode refutar e pode perguntar por escrito no WhatsApp. Escreve aí, operadora 11 99290-7474. 99290-7474. Freud, que nasceu em 1856 e morreu em 1939, mas em 1935 ele já disse: a homossexualidade não é uma doença. Muito avançado para aquele tempo. Freud. A psicanálise é um saber que ajuda a interpretar o comportamento da alma e comportamento também social e cultural e comportamental no mundo externo, mas não só do mundo interno. De qualquer forma, eu sigo aqui o livro Fundamentos da Psicanálise, do professor Davi Zimmermann. Você pode pesquisar esse livro e achar e comprar e estudar, que vai lhe ajudar, vai dar uma lente boa para você, o próximo, enxergar. É interessante que a homossexualidade, digamos, ela pode estar muito latente. Latente fica meio oculto, me pulsando, né? Com desejos disfarçados, ou ocultos, às vezes não assumidos, interessante, e também muitas vezes nunca concretizado. Lembra aquela palavra que fulano enrustido, que fulano saiu,
ou nunca quis sair do armário. Já ouviu falar isso, Joaquim? Existe isso. Então, tem essa abordagem, né? Que a homossexualidade pode ser também uma coisa que fica latente e a pessoa nunca assume e nunca concretiza. E também tem a possibilidade, isso já ouvi mais de uma vez e também no escrito, em que a homossexualidade, às vezes, pode ser um momento da vida da pessoa, né? Por uma situação que ela teve uma experiência homossexual, mas nunca mais voltou a ter essa experiência, não dá continuidade e até toca a tua vida como quer, né? É interessante isso. É interessante. De qualquer forma, é interessante que a homossexualidade, não é também, digamos, uma, um jeito de ser, que a pessoa se descobre. Na Grécia antiga, o ser homossexual está junto com os jovens, junto com os sábios, com os, digamos, com os entendidos que tinham recursos, era um privilégio, era uma coisa estética, né? Era muito valorizada em alguns contextos, dentro do mundo grego. Isso eu ouvia falar desde quando eu comecei a estudar filosofia. Daí tem pessoas que falam isso outro dia. Daí veio o cristianismo e condenou. Veio o cristianismo e condenou. Enfim, essa questão da homossexualidade é muito pertinente. Provavelmente no mundo de agora, com os avanços, com as aberturas, se você tem uma família muito grande, se você for olhar, você vai encontrar alguém que é homossexual, homem e mulher, né? Em algum lugar. Pode ser rural, pode ser urbano, pode ser qualquer lugar, é possível encontrar. Não estou dizendo que não existe, mas é possível. Então, hoje, é interessante, porque a psicanálise tem o objetivo, a intenção de aliviar as pessoas da angústia, da fobia, da ansiedade, da tristeza, da depressão, não é? A pessoa que se sente diminuída, abandonada. Imagina o negro, pobre, o pobre homossexual da favela, homossexual, ou do cortiço. Ele sofre muito mais do que um branco de classe média. Ou não é verdade? É verdade. É compromisso ético falar disso aqui. É compromisso, digamos, ético, né? Não, sabe, fazer uma reflexão. Quando tem, interessante, né? Interessante que tem tantas interpretações, tantas, não sabe, indiretas. De qualquer forma, é interessante eu falar disso aqui também, que aí tem uma ilha, né, do século III antes de Cristo, que é chamada Lésbica, tem origem numa ilha. E lá tinha uma poetisa, uma poeta, que é em homenagem ao lésbico, que por isso que o nome lésbica, é homossexual, e a mulher lésbica. Tem origem também em uma ilha com esse nome nisso, muito antes de Cristo, na Grécia. De qualquer forma, né, a aceitação da homossexualidade para a pessoa, muitas vezes a pessoa não queria ser aquilo, porque ela introjetou nela que ela tinha que ser igual o pai, ou a mãe, ou o avô, ou o professor, né? De repente ela é diferente. Eu queria, antes que esse programa acaba, eu queria falar, teve um evento do Rotary, do distrito 4563, teve
um encontro de que o Rotary tem o objetivo de ajudar o mundo a ser melhor, fazer o bem, ajudar na promoção do cidadão, enfim, e boas amizades. E agora entrou uma dimensão de trabalho do Rotary, que é a inclusão, né, das minorias. Então, nesse encontro, teve um casal que falou de racismo, e teve duas pessoas, uma médica, me esqueci o nome, muito competente, falando da questão da homossexualidade, de como se trata, como é diferente. Até a ciência não sabe lidar bem com isto, né? Enfim. E depois foi uma famosa lá falar disso, Leonora Aquilas. Viu falar dela? Hã? Ela tem cargo na prefeitura de São Paulo. Ela, ela digamos, é um travesti, eu acho. Né? Sim. Mas ela é homem com corpo de mulher. E, aliás, como dizia na Bahia, né? Não é de jogar fora, muito bonita ela. Caprichada, ela falava. Aqui tem 500 mil reais de investimento nesse meu corpo aqui. É? Não, não. Leonora Áquila. É, então, ele mudou, né, de nome e tal, mas acho que pode ser isso. Mas, em todo caso, ela fez uma palestra falando dela, entendeu? E ela deu umas dicas. Mas eu queria chamar a atenção disso, porque uns 20 anos atrás, mais ou menos, na Folha de São Paulo, eu vi uma reportagem que fizeram uma pesquisa, e para quem, aqui estamos no Brasil, São Paulo, pode ser alguém que está acompanhando a gente fora do país. No lado em torno da Praça da República, centro de São Paulo, Brasil, São Paulo capital, Brasil, naquele período, uns 20 anos mais ou menos atrás, é o lugar que tinha maior concentração de homens. Poucas mulheres naquele miolo ali. Qual é a razão? Porque ali é o centro de homossexuais. Né? Tem muito moradia, se concentra, né? Muito homossexuais. Aliás, tem uma pessoa que fez uma palestra para a gente, falando da afetividade humana, e ele dizia que tem muitas pessoas jovens do interior, né? Do interior, que, que, que quer mesmo completar, digamos, que quer completar mesmo a idade adulta para vir para São Paulo. Porque a pessoa se descobre homossexual, homem ou mulher, e numa cidade pequena é difícil conviver. Mas, em todo caso, voltando ao assunto, naquela reportagem da Folha, que tinha uma concentração de homossexuais muito grande em torno do Lago do Aroche, naquele meio ali perto, né, colado à Praça da República. Mas a Leonor Áquila, ela tem esse cargo da Prefeitura de São Paulo para tratar de assuntos, né, nessa linha parecida de ajudar o governo. E ela fez um trabalho agora para ajudar o pessoal da terceira idade que são homossexuais, que estão justamente ali naquele meio. O homossexual, idoso, provavelmente longe da família, porque já é abortado da família grande, não aceita, e às vezes a pessoa foi criada de um jeito que fica com vergonha, e então eu vou para outro lugar, sei o que eu sou. Então ela diz que está dando muito certo essa assistência social. Ela falou isso recentemente,
E é um trabalho ali em torno do Lago do Arocho, para aquela população que eu pensei. É aquela pesquisa, né? Já passaram 20 anos, pessoas os homossexuais com mais de 60, 70 anos, entendeu? E a profissão, quem vai cuidar? É interessante, isso é questão social, de direitos humanos, que precisa ser refletido. Ela abordou esse assunto. De qualquer forma, não é? A gente, às vezes a pessoa pode acontecer que a pessoa se descobre homossexual e ela não se aceita. Olha como difícil. A sociedade, o contexto, a família já não ajuda e a pessoa mesmo se ajudando. Talvez que precisa, não é? Muito mais de atenção, atenção. De qualquer forma, também hoje tem a questão do, do casamento, qualquer união estável que dá aqueles direitos legais pela lei. Também, né, qualquer casal tem o homem com homem, mulher com mulher, ou mulher com homem, enfim. De qualquer forma, a gente precisa muito de, de, de avançar, de humanizar. O padre Quevedo dizia que, às vezes, o homem tem a tendência de voltar ao primitivismo. Né? Tem coisa que parece que é verdade. Retorno à ignorância, né? Ao que deve ser sempre repudiado. Basta a gente ver as notícias da violência, enfim, é, enfim, a gente sabe. Mas, em todo caso, toda sociedade tem seu código, né? Tem os códigos sociais, né? Em determinada cultura, a cultura, digamos, do Oriente Médio, da Ásia, a cultura ocidental, a cultura indígena, qualquer outra cultura, não é? A gente precisa de, 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 de dar uma, digamos, uma olhadela e ver como que a gente pode, de fato, né? Como que a gente pode, de fato, né? é, colocar, colocar em funcionamento, colocar em funcionamento aquilo que é justo, aquilo que é justo, aquilo que é honesto, enfim. Mas em todas as geografias, em todas as épocas, também há mudança da maneira de agir. Neste ponto, ou de encarar, ou de abordar a homossexualidade. Em todos os tempos. Tem um jeito diferente de abordar, de interpretar, de avaliar, de aceitar a homossexualidade. Eu lembro que um tempo atrás, aqui no Brasil, em São Paulo, tinha um nome simples, parada gay. Tantas, quantidade enorme de pessoas, né, neste, nesses eventos. Mas hoje, aquele nome que era, digamos, alguém pode discordar ou querer corrigir, acrescentar, por favor, faça isto. Por escrito, operadora 11 99290 7474. Acrescentar, perguntar, discordar. Hoje tem um monte de letras, que é a sigla, não é? Como é que chama isto? LGBTQIAPN+. Né? Tem vários, um monte de letras. Aí, o que significa? O L é de lésbica, que quer ser representada ali neste movimento, né, na afirmação. Né? O G, digamos, é o gay. Né? O B, bissexual. O T é o travesti,
é o trans. Então, todas aquelas letras dá uma dominação de uma modalidade, de um grupo que se organiza. Olha como está mudando o jeito de já se apresentar, de, de reivindicar, de se apresentar, enfim, isso é correto isto, né? Isso é correto. Aí nós precisamos, de fato, de nós precisamos, de fato, de achar uma, uma, um jeito de compreender, de ajudar. Por exemplo, existem pessoas que são, digamos, assexual, né? Aquela letra lá, né, do A é assexual, o P é pansexual. Né? O que é pansexual? É a pessoa que faz sexo, né, com o que dá vontade, com mulher, com, sei lá, enfim, mistura. Eu lembro de uma pessoa, e é possível, eu nunca imaginei que tivesse esses grupos afins organizados, né, que se apresentam ali para que se apresentam ali para poder. Aonde que eu vou? Aqui deu um probleminha aqui na internet, e desculpa, alguém. Aqui? Não é. Cadê? Teria que achar que deu um problema na internet aqui. Desculpa quem está nos acompanhando, mas a gente está tentando arrumar aqui no ar. Mas, em todo caso, vamos nesta. Aí, depois que editar, a gente tira essa parte. Também tem a pessoa que veste como quer. Né? Um dia ele veste de mulher, de saia, outro dia ele veste de doutor, de gravata, outro dia ele veste de jogador, outro dia ele veste de, enfim, de vestido. E depois tem mais segmentos. Então, a questão quando se aborda a manifestação, a posição das modalidades ou costumes ou pessoas que têm seus direitos, no caso de hoje, a gente está abordando aqui a questão do homem, da, sexo, da homossexualidade, a gente fala um pouco de tudo isso, né, para a gente ajudar as pessoas as pessoas a enxergar e ver como tem coisas que nós precisamos avançar. De qualquer forma, os códigos sociais mudam e também nós precisamos de mudar no segmento, na direção de paz, de bem-estar e de que a gente possa ser, digamos, mais civilizado. O livro de Freud fala sobre, né, o mal-estar da civilização. Nessa dimensão da homossexualidade tem um mal-estar que precisa ser, né, esse mal precisa se transformar em bem. Enfim, o tempo passa tão rapidinho. Podemos ouvir mais um pedaço de música, Juca? Muito bom, muito bom. No programa de hoje, Enivaldo do Vale, estamos abordando a questão da homossexualidade no prisma da psicanálise, e eu sigo aqui nesse programa de hoje o conteúdo que está no livro do professor Davi Zimmermann, que tem o título Conceitos Fundamentais da Psicanálise. Se você quiser perguntar, acrescentar, discordar, pode escrever para cá, operadora 11 99 290 7474. De qualquer forma, né, os conflitos homossexuais das pessoas que se descobrem assim, homossexuais, tanto faz homem ou mulher, muitas vezes pode ser conflitos mais fortes no externo, no social. Lembra daquele moço, o Gil Vigor? Ele falava
quando ele estava na casa do confinamento da Globo, e depois que ele saiu, que ele era homossexual e frequentava uma igreja, né? Frequentava a assiduidade de uma igreja, mas não podia ser homossexual lá, né? Não podia ser. Não podia até ser, mas não podia falar. Enfim, imagina o que esse menino passou. Né? O que é interessante é que ele fala muito da mãe dele. Né? Mãe, a mãe. Né? E a mãe, acho que era o ponto de socorro dele. Então, isso acontece muito. Né? Me lembro uma vez, em um rádio, eu vi uma autoridade religiosa, na véspera da parada gay, aqui em São Paulo, naquele tempo, fez uma fala o tempo todo, né, falando da parada gay, porque era notícia na cidade. Muita gente. E ele ficou me dando volta. Nem falava bem, nem a favor, mas referindo àquele evento. E eu fiquei pensando, acho que essa autoridade religiosa aí, acho que ele é enrustido. Parece que ele queria estar lá, mas está incomodado com o evento na cidade. Né? Né? E o cidadão está aí. Ninguém tem minhas dúvidas. Mas, em todo caso, é possível isso. Eu não vou dar nome, porque, enfim, mas estou falando fatos. Né? Se eu tiver que me defender, eu vou pedir arrumar o programa daquele dia lá, que de fato é isso que eu estou falando. Mas, em todo caso, isso é possível acontecer. Né? Possível acontecer. De qualquer forma, essa pessoa passa por um conflito por causa do mundo externo. E às vezes ela mesma pode até não sofrer tanto, né? Mas, em todo caso, né, os discursos parentais, o discurso cultural, o discurso religioso, cria conflitos nos desejos das pessoas, nas vontades. Sobretudo na dimensão da sexualidade, de vestir, de moda. Quer ver uma coisa? Eu tinha um tio, que eu sempre, quando era molecão, jovem, eu gostava do cabelo grande. Eu queria imitar o velho guarda, né, que é a jovem guarda, sei lá, na época, os cantores, o cabeludo, né? Isso na década de 70. E aí, para mim ir aonde ele estava, eu tinha que colocar um boné e esconder o cabelo, porque ele ficava jogando direto e dando bronca. Né? Porque quem tem cabelo grande é vagabundo, é não sei o quê. Né? Um dia apareceu uma conhecida, uma parente da família, lá com cabelo curtinho, bem curtinho. A mulher cortou o cabelo. Aí isso é verdadeiro. Ele dizia: se aquela peste morre hoje, vai para o inferno. Olha o cabelo dela. Não é cabelo de gente séria, não. É um pecado cortar cabelo daquele jeito. Isso que é cosmo, é a visão que o cidadão tinha. E aquele homem era um homem bom. Isso que Freud, que a psicanálise chama de discurso que faz a pessoa ficar oprimida no que ela é, no que ela sente, nos seus desejos. Então, esse tio, eu gostava dele, mas um dia eu quase que faltou um pouquinho para mim sair do sério com ele. Eu era moleque. Eu ia fechar o tempo com ele, porque eu tinha que esconder o cabelo, porque ele ficava falando de cabelo grande e cabelo vagabundo. E ele era, mas eu acho que ele queria que eu fosse cortar o cabelo com ele, porque ele cortava o cabelo da gente também. Né? Mulher, cabelo grande, e homem, cabelo cortadinho, para ser civilizado e educado. Mas, em todo caso, então, todos esses tipos de costumes são introjetados na gente. O discurso da religião, o discurso do professor, o discurso, sei lá, de quem for. Né? Enfim, de qualquer forma, a gente sabe que o ser humano, ele... Né? Tem um filósofo que falou, né, que o outro é meu demônio, né? O outro me estranho, né? O outro me incomoda.
ou porque eu tenho inveja, ou porque eu tenho ciúmes, ou porque eu me sinto com direito de julgar, de diminuir, enfim. De qualquer forma, os conflitos, interessante, da nossa vida, para a gente finalizar, na dimensão da psicanálise, no conceito, digamos, principal da psicanálise, é a questão do conflito diético, conflito da fase de 5, 6 anos, por aí, de 4, 5, 6 anos, em que a criança gosta de alguma coisa da mãe e a mãe fantasia a mãe. E o filho também fantasia o pai, imaginando o que eles estão fazendo no quarto da porta fechada. E tem moleque que quer escutar. Então, a fantasia, né, é uma fantasia também alimentada, tipo assim, o pai muito ausente da vida da criança na dimensão boa, amigável, ou então que a mãe fica mais sozinha com os filhos. E o pai, às vezes, quando aparece, é para criticar, ou é para corrigir, enfim, ou vice-versa. Né? Às vezes, a criança, a mãe, pode ser que a mãe pega o filho como extensão do marido, de amigo, de valor, ela faz uma projeção. Né? O pai acha que o filho é continuação do seu jeito de ser, do seu comportamento. Isso pode ser introjetado, né? Isso pode ser contado, né, como um aspecto cultural no comportamento sexual da pessoa. Não quer dizer, por exemplo, para não falar também desse assunto, tem homens que têm comportamento, parece ser afeminado. Né? Isso não quer dizer que a pessoa é homossexual. Né? Tem homossexual que é saradão, que faz academia, e tem pessoa também que parece que tem comportamento, o pessoal fala de mais de um jeito, enfim, mas não é. Por isso que diz que a aparência sempre engana. Isso tem um conteúdo de verdade. E também a mulher. Tem mulher que se veste, se tem uma postura que parece que é masculina, né? É a mulher fálica, digamos assim, no linguajar da psicanálise. Mas não quer dizer que é lésbica. Né? Não quer dizer. E pode ser a mulher fina, delicada, bem feminina, que não é, entendeu? Que não é, que ela é homossexual. Então, a aparência engana, viu? A gente não pode rotular pela aparência. E também ninguém tem o direito, como disse a Leonora Áquila, não é? O problema é meu, tem a ver com a tua vida. Cuida, né? Tipo, na Bahia dizia assim, cuida da tua vida, viu? Deus deu a vida para cada um cuidar da tua. Você não deveria ficar se intrometendo, né? Ou se prejudicando o outro, entendeu? Ou rotulando. Então, a psicanálise tem também, digamos assim, né, esta avaliação, mesmo no ambiente familiar, inconscientemente, a pessoa fica desmerecendo o outro, né? Jogando direta, né? Ameaças veladas, né? Porque frustrou a expectativa da pessoa, enfim. E a pessoa que se descobre homossexual, tanto uma mulher, se sente ali, digamos, sofrida, rejeitada, envergonhada, enfim. Tudo isso é para a gente refletir, pensar que a gente precisa de evoluir. Saúde, paz e fé na bagagem e muita coragem.